Fala galerinha, beleza? Professor Jefferson Rodrigues, seu professor de informática. Estou aqui hoje para ensinar vocês como vocês vão estudar informática e como você vai fazer para gabaritar essa disciplina no concurso de Formosa, Goiás, Banca e DIB. E aí, você está preparada e preparado? Por que, professor, você acha que eu não estaria preparado ou preparada? Pelo seguinte fato, galerinha, essa banca ela não brinca na parte de informática. E na sua prova serão 10 questões com peso 2. Então tem uma importância muito grande dentro da sua prova. Lembrando que você também não pode zerar essa disciplina, assim como as demais também você não pode. Então, hoje nessa live eu vou te ensinar várias e várias técnicas e conceitos para você acertar aí dentro das provas. E lógico, vou te mostrar também o suplemento que muita gente me pergunta, professor, qual o suplemento que você toma? Tô até tomando aqui, ó, é o suplemento Overclock e eu consegui um descontinho para vocês de 10%. Então, fica na live, compartilha com seu amigo, dê o like se você estiver gostando e vamos juntos até a sua nomeação. Vamos lá, vamos para a tela. Noções de informática para a Prefeitura de Formosa, Goiás. Professor Jefferson Rodrigues, se você ainda não me segue, lá no Instagram, bem importante, sempre eu posto dicas, questões, comunicados, né? Então, por lá. Tem aqui o meu canal do YouTube, que é onde você está me assistindo. Espero que você já esteja inscrito no canal, porque isso ajuda esse vídeo e os demais chegar, né, a mais pessoas. E o meu canal do quê? Do Telegram, onde eu sempre posto questões por lá, tá? Então, olha só. Todo o meu material você vai perceber que tem uma frasezinha. Professor, não estou com as suas questões. Aqui no link, tá? Do nosso vídeo, né? Na descrição aqui, tem um link para você baixar o material com as questões. É super importante você baixar esse material para que você consiga fazer as anotações. No material já deixa até um espacinho para você fazer as anotações pertinentes a cada questão e a cada tópico que a gente vai trabalhar. Então, simbora lá, vamos perceber o que nós temos aqui, ó. Não peça para Deus guiar os teus passos se você não estiver disposto ou disposta a mover os seus pés. Muitas vezes a gente fala assim: poxa, meu Deus, me ajuda nessa jornada e tudo mais, principalmente no concurso. Galerinha, Papai do Céu, ele não é injusto, não. Ele não é injusto. A vida pode ser injusta, mas o Papai do Céu não é não. Então ele vai ajudar quem quer ser ajudado e quem precisa de ajuda. Além do mais, quem está se esforçando. Até porque nós precisamos fazer uma oração. Orar, mas tem que ter o quê? Ação. Beleza? Então, confia nisso daí que vai dar certo. E quando for o seu momento, isso vai chegar. Olha só, galerinha, fiz esse esquema aqui que para mim ficou um esquema sensacional. No dia que eu tô inspirado, né, eu gosto de fazer alguns esqueminhas aí. Eu faço sempre esquema na folha primeiro e depois eu passo pro computador ali e faço um designzinho mais bonitinho para vocês. Com esse esquema aqui, eu te garanto que pelo menos uma questão lá no dia da tua prova você vai buscar, tá? Então, olha só, o que é que nós temos aqui? Vou te falar sobre os conceitos básicos, né? Nesse nosso caso aqui, vou te falar sobre hardware. Professor, mas do que é o hardware? Hardware para a gente vai ser a nossa parte física, o que você consegue pegar, o que você consegue bater. Como assim, por exemplo, olha só, se eu te perguntar sobre o mouse ele é um dispositivo, ele é um hardware, porque eu estou conseguindo pegar nele. Um outro exemplo, nós temos o teclado. Ó, o teclado eu consigo pegar nele. Então, o que a gente chama de hardware? Tudo que a gente consegue pegar ou dar logo é um soco, né? Porque você já está estressado ou estressada porque tem informática e são 10 questões. Não, nem precisa. Você vai perceber que são questões que a gente vai conseguir responder com muita maestria e tranquilidade, tá? Então, vamos lá aprender mais um pouquinho. Olha só. O que são dispositivos? O que são periféricos? São os equipamentos, né, que estão conectados aí ao seu computador. A sua banca ela gosta de perguntar sobre os dispositivos ou periféricos de entrada, de saída e de entrada e saída. Vamos entender esse conceito. Quando eu falo para você dispositivo de entrada, o que é um dispositivo de entrada? É aquele dispositivo que você, usuário, vai utilizar para entrar com a informação para dentro do computador. A exemplo do mouse. Quando eu dou dois cliques no mouse, quando eu movimento o mouse, essa informação está indo do dispositivo para dentro do computador. Então ele entra a informação no computador. O teclado, olha só, quando eu pressiono as teclas, essas informações vão para dentro do computador, dispositivo de entrada. Professor, e o dispositivo de saída? Dispositivo de saída, depois que as informações são processadas, elas precisam sair para o usuário, certo? Perfeito. Então, olha só, essas informações que saem para o usuário saem através de algum dispositivo, como por exemplo, o monitor. Você está vendo a minha imagem através de um monitor. Você está me ouvindo através de uma caixa de som ou fone de ouvido. São exemplos aí de dispositivo de saída. Professor, e tem dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo? Tem. Isso aqui ó, é o maior exemplo que nós temos.
Professor, o celular? Sim, porque a tela do celular é touchscreen. Então a tela está saindo a informação e você com o seu dedo você está entrando com a informação. Então monitor touchscreen é um exemplo, né, de dispositivo de entrada e saída, um pendrive, um HD, SSD, que a gente vai verificar o que são aqui agora, tá? Então olha só que eu já coloquei para vocês alguns dos principais exemplos, tá, que caem em prova. Logicamente que pode citar outros, mas você já vai saber o conceito, você já consegue gabaritar. O que eu quero de você? Muitas pessoas, ó, olha para isso aqui e fala: "Meu Deus do céu, professor, o nome disso aí é CPU". Sai para lá, tá? O nome disso aí é o quê? Gabinete. Se tu errar um negócio desse aí no dia da sua prova, não fala que tu é meu aluno, não. Porque olha só, oi, meu nome é gabinete e não CPU. Então, galerinha, quando a gente fala sobre gabinete, ele é o responsável pelo quê? Por proteger os componentes internos ao computador. Então, esse é o gabinete. E professor, o que de acha é CPU que tanto eu falo por aí? É justamente o que a gente vai aprender. Olha só, coloquei aqui para você, nesse esqueminha, essa parte em verde é o que a gente vai chamar de placa-mãe, tá? Quem é a placa-mãe? É a placa responsável por agregar todos os outros dispositivos. Então, eu pego, por exemplo, a minha memória, o meu processador e conecto a minha placa-mãe. Então, olha só, quando você fala CPU, já coloquei para você aqui, ó, e puxei uma setinha. O que significa CPU? Unidade Central de Processamento. Pode ser chamado de CPU ou UCP. Sua banca gosta de UCP, tá bom? E o que nós temos no CPU? CPU, galerinha, ele é dividido em três partes. Professor, quais são as três partes? A unidade de controle, que ela vai fazer o controle do fluxo de informações e tudo mais, vai controlar, vai gerenciar aquilo ali. Temos a unidade de lógica e aritmética, que também é chamada de ULA, ela vai fazer os cálculos e as proposições lógicas. Nós temos os registradores. Quem são os registradores? É uma memória interna ao processador. Ela está ali para auxiliar, né, no fluxo de informações e vai armazenando o que é muito utilizado. E nós temos uma pegadinha que sua banca gosta. Ele fala para você que a velocidade do seu processador é medida em gigabyte. Ei, sai daqui. Não, não, vou nem colocar para tu não se perder. Galera, não é em gigabyte. Gigabyte é a capacidade de armazenamento, por exemplo, do seu HD ou do seu SSD. Então, gigabyte é a capacidade de armazenamento. Isso é para a memória ali naquele caso, tá? Então, a velocidade do seu processador, ela é medida em gigahertz. Não erra isso, tá? Não erra isso daí. E nós temos uma outra memória acoplada ao CPU, que é a memória cache. Ela não está interna, ela está o quê? Do ladinho ali, está acoplada. Ela é uma memória auxiliar. Professor, eu falo cachê. Do jeito que tu falar, tá tudo bem. O importante é você lembrar o que ela faz. Ela é uma memória auxiliar, tá? O nosso processador ele está intimamente conectado aqui, ó, com a memória RAM. Professor, quem é a memória RAM? Ela é a memória principal do teu computador. Por aqui, galera, é por onde vão passar as informações de forma temporária. Quais informações? Ó, eu tenho aqui as informações que estão no meu SSD ou no meu HD. Por exemplo, suas fotos, seus vídeos, suas apostilas estão salvos, né, na memória secundária que a gente vai aprender que é o SSD e o HD. Quando você pede para o computador abrir, essas informações passam pela memória RAM até chegar lá no próprio processador para ser processada, tá? Então a função da memória RAM é justamente fazer essa transição ali entre as informações da memória secundária para o processador. Lembrando que ela é uma memória volátil. Quando a gente fala de memória volátil, nós estamos falando que é uma memória que ela faz o quê? Ela perde as informações quando não tem mais energia. Perfeito? Então, tranquilo isso, né? Professor, já ouvi falar em uma tal de memória ROM. Olha só, coloquei a memória ROM para você aqui. A memória ROM é uma memória que ela já vem gravada já pelo fabricante da placa-mãe, e ela é somente de leitura e não volátil, ou seja, seus dados são permanentes, tá? E aqui eu tenho as nossas memórias secundárias, que são o nosso SSD, que é a nossa unidade de estado sólido, e o nosso HD, que também pode ser chamado de HDD. Ele também é um dispositivo chamado de disco rígido. Olha só, coloquei as características e as diferenças, tá? Então, disco rígido. Por quê? Porque tem esse disco aqui, esse prato aqui, que ele vai ficar girando ali e as informações são gravadas nele. Ó, ele possui partes mecânicas. Ele é mais barulhento pelas partes mecânicas. Ele utiliza uma técnica magnética para fazer a gravação. Ele é mais barato porque ele é um pouquinho mais antigo. Ele é mais lento do que o SSD. Ele é menos resistente a quedas, tá? Se você deixar cair aí,
provavelmente vai danificar esse dispositivo, porque ele tem uma agulha ali que é muito sensível para a leitura, e pode ser que a sua banca pergunte sobre as conexões. Como assim? Como você vai conectar esse dispositivo na placa-mãe? Então, como é que você vai conectar esse dispositivo? Através de uma interface, né, de uma porta IDE ou uma porta SATA, serial ATA também, SATA, tá? Beleza? E olha só, o SSD é uma unidade de estado sólido, perfeito. Ele não tem partes mecânicas, ele utiliza a memória flash. Lembra que flash é bem rápido, então ele vai ser mais rápido do que o nosso querido HD. Professor, e ele é mais barato ou mais caro? Ele é mais caro, tá? Então ele é mais caro do que o HD, porque é uma tecnologia nova. E ele é mais resistente à queda. Mas tu também não vai sair tacando aí, né? No chão, porque tá estressado ou estressada também não, viu? Ah, professor, e ele utiliza memória flash. Tem um outro dispositivo que utiliza memória flash? Tem, por exemplo, o pendrive, que você bem conhece, ele utiliza memória flash também, tá bom? As conexões dele. Temos a conexão SATA e temos a conexão M2, beleza? Então essas daí são algumas das conexões. E pode ser que a sua banca também pergunte sobre o barramento. O que é um barramento na sua placa-mãe? Barramento, galera, é um meio de comunicação entre as partes integrantes da placa-mãe, levando e trazendo informações. Então, ó, quando eu conecto uma memória RAM, eu vou conectar em um barramento, e esse barramento vai fazer a conexão com o CPU, com o SSD, com HD, perfeito? Então, é isso que você tem que lembrar. Coloquei aqui para você memórias secundárias. Quem são elas? Essas duas aqui, ó. Essas daqui são as memórias secundárias, tá? Memórias secundárias também são conhecidas como memórias de armazenamento ou memórias de massa. São esses sinônimos aí que você pode encontrar. Armazenam os seus dados de forma o quê? Permanente, ou seja, não volátil. Então, quando você salva uma foto, quando você salva uma apostila, você desliga o computador. Amanhã você liga o computador, esses dados, essas informações ainda permanecem por lá. Porque o SSD e o HD são não voláteis, então ele armazena de forma permanente. Permanente até você excluir, no seu caso aí. Tranquilo? Professor, ele pode me perguntar qual é a memória mais rápida do meu computador? Pode, com certeza. E olha só, para a memória ser rápida, quanto mais rápida ela vai ser, mais próxima ela vai estar do núcleo. Quem é o núcleo? O CPU. Então, os registradores fica dentro do CPU. Então, registradores são as memórias mais rápidas que nós temos. Depois a memória cache, que ela já está ali acoplada ao lado do CPU. Depois a memória RAM, a SSD, depois HD. Então, com esse esqueminha aqui, galera, dá para você responder um monte, mas um monte de questões mesmo. Professor, eu quero esse esqueminha. Então, depois você vai entrar no grupo, tá? Tem o link aí também do grupo das lives de quinta-feira. Inclusive, toda quinta-feira, ao meio-dia, eu estou ao vivo com vocês aqui no YouTube. Então, já se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma questão. Eu sempre corrijo questões de várias bancas aqui e questões de forma atualizada. Já temos aí várias e várias lives já no meu canal que você também pode assistir, beleza? Então, lá no grupo eu sempre mando esses esqueminhas aqui e eu mando em PDF para você imprimir, bem bacaninha, bem bonitinho. O professor paga quanto? Nada. Isso aqui é para você, de fato, né, evoluir. Então, agora você aprendeu que CPU é a unidade central de processamento e ó, o nome daquele trequinho ali é o quê? Gabinete. Professor, então, olha só, como é que eu faço para montar um computador? Os componentes ficam dentro do gabinete. Olha só, aqui eu tenho o meu querido HD, olha só o CPU aqui, eu tenho uma placa de vídeo aqui, memória RAM, eu coloco tudo isso aqui dentro, ó. Primeiro eu coloco a placa-mãe, ela vai ser afixada, né, por parafusos aqui. E depois eu venho conectando, ó. Essa daqui é o local onde a gente conecta o quê? A memória RAM. Aqui vem o processador. E logo acima do processador nós temos o que a gente chama de cooler, que muita gente também chama de ventoinha, que é isso aqui, ó, para resfriar o seu processador, tá bom? Então, tudo isso daqui é conectado ali dentro do nosso gabinete. Olha só, o seu computador ele tem o quê? Uma bateriazinha interna também para manter a data e a hora, né? E as informações necessárias para o seu computador. Então, tudo isso aqui nós colocamos dentro do gabinete e depois ele vai proteger os nossos componentes internos, tá? Então, 15 minutinhos aí, já aprendemos coisa pra caramba e vamos começar na nossa primeira questão. Já coloca aí nos comentários o que você marcou na sua apostila aí, o que você marca. Quero saber de vocês. Tamo junto? Então vamos lá. Vai dando feedback aí que eu quero saber de vocês como é que tá a aula, se você tá achando bom. Professor, o que eu posso melhorar aqui? O que mais cai na banca? Faz aí, faz perguntas aí que provavelmente a gente vai conseguir sanar todas, tá? Então vamos lá. Vamos aqui na nossa questão de número 1.
Fala assim: dispositivos de armazenamento são peças de hardware capazes de armazenar informação para posterior consulta ou uso. A gravação de dados pode ser realizada de diversas maneiras, desde a modulação de energia eletromagnética, que no caso é o HD, até o armazenamento de informações em discos ópticos, como DVD, CD. Em relação às características dos tipos de dispositivos de armazenamento, analise as afirmativas a seguir. Então, olha só, ele vai te dar três afirmativas e você precisa saber o que ele está falando ali com você. Percebe lá, questão aí da sua banca. Hoje nós vamos trabalhar aqui questões exclusivas da sua banca, beleza? Então, vamos juntos, ó. O tipo de memória chamada RAM, então lembra que a RAM ela se perde quando o que não tem energia. A energia sumiu, a RAM também some, então some com as informações. O tipo de memória RAM pode ser considerado uma memória volátil. Então, volátil é porque perde as informações quando perde energia, quando o computador é desligado. Que armazena temporariamente, perfeito, temporariamente, os arquivos que o usuário está trabalhando. A primeira está verdadeira. Galera, se você está fazendo uma prova de múltipla escolha, olha a malícia, a resposta já está lá. Se a primeira está verdadeira, ó, você já consegue eliminar algumas. Concorda que a letra B aqui, ó, ela já pode sair, porque ela não falou da número um. Então, nós estamos querendo o quê? O item que está o quê? Correto, né? Então, ó, a número um a gente já tem certeza. Se essa daqui não fala a número um então ela já tem que voar. Você já consegue já aumentar a sua probabilidade de acerto. Então, vamos na 2 agora. A memória somente de leitura, ou memória ROM, aquela que a gente falou, que já é gravada, né, pelo fabricante, é um tipo de memória onde as informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e após isso não pode ser alterada ou apagadas. Perfeito. Podem ser consideradas um tipo de memória não volátil. Ótimo, então isso aqui está o quê? Verdade também. Então logo você sabe que a 1 e a 2 já está o quê? Verdadeira. Logo você já consegue eliminar a letra C. Ou pode ser a letra A, ou pode ser a letra E. Aqui nós vamos já definir o que vai ser. Ele fala na número 3, o HDD. Professor, o que é HDD? Ó, até coloquei aqui no seu esquema. Pode ser chamado de HD ou HDD, tanto faz, tá? O HDD, ou disco rígido, né, e o SSD, que é a nossa unidade sólida, são tipos de dispositivos de armazenamento não volátil. Até aqui, questão perfeita. Então, vamos prosseguindo. O primeiro, HD, armazena informações usando memória flash. Ei, miserável. Aqui o seu examinador vacilou, porque o HD ele não utiliza memória flash, ele utiliza o campo que magnético, ele utiliza um disco rígido. Aqui no nosso esqueminha está perfeito, você já conseguiria matar essa questão. Então aqui a gente já sabe que está errado, mas vamos continuar lendo. Que pode ser apagada eletronicamente e reprogramada. Não. O segundo, SSD, armazena informações de maneira magnética, com auxílio de braços atuadores móveis. Ei, para com isso. Isso aqui está falso. Logo, o nosso gabarito será o quê? Letra A. Galera, percebe que na terceira ele fez o quê? Ele inverteu as características e ele quer de você o quê? Ele quer que você saiba exatamente tudo isso, tá? Então percebe que a número um e a número 2 estavam perfeitas, estavam corretas. Só que a número 3, ó, ele inverteu as bolas ali. E se você não estudar isso, você vai errar uma questão com certeza. Então eu já estou te garantindo que aqui vem uma questãozinha na sua prova. Deus me livre tomara, né? 10 questões, peso 2, vai fazer muita diferença perante os concorrentes, tá? Deu para entender isso aqui? Então, conceitos básicos, nós já estamos aqui tranquilos. Vamos voltar para a tela e nós vamos agora aprender um pouquinho sobre a lixeira do Windows. Caraca, professor, lixeira do Windows, que negócio desnecessário. Eu nem quero estudar sobre isso aí. Então tá, vou te fazer umas perguntas aqui, você vai respondendo aí que eu quero saber de você. Olha lá. Se eu te falar, a lixeira do Windows, ela possui um tamanho? Ela tem um tamanho? Sim ou não? Aí tu, já faz carinha de cachorro, né? Então, olha só, galera, a lixeira do Windows tem tamanho? Tem, com certeza tem. Se eu te perguntar, a lixeira do Windows, eu posso alterar o tamanho dela? Eu posso aumentar, posso diminuir? Pode, com certeza. O computador é seu e você faz o que você quiser. Essa é uma frase que você vai ouvir muito eu falando. É uma frase que eu criei para te auxiliar, para te ajudar nesse processo aqui. Então, olha só. A lixeira do Windows tem tamanho. Eu posso aumentar, posso diminuir o tamanho dela. Inclusive, eu também posso desabilitar a lixeira. Eu posso querer que eu não tenha mais lixeira no meu computador, no Windows.
É mesmo, professor? É mesmo. Então, só esses detalhes aqui já podem ter questões em prova, tá? Mas vamos lá, vamos entender aqui os detalhes que nós temos. Nós temos o seguinte, ó, quando a gente fala sobre exclusão, nós vamos excluir duas coisinhas. Nós vamos excluir arquivos e nós vamos excluir o quê? Pastas. Pastas que também podem ser chamado de diretório, tá? Pastas e diretório pode ser chamado aí do mesmo jeito. Eu posso excluir um arquivo ou uma pasta para a lixeira. Esse aqui é o ícone da lixeira quando ela estiver vazia. Professor, esse aqui é o ícone da lixeira quando ela estiver lotada? Não. Esse aqui é o ícone da lixeira quando ela tiver qualquer arquivo ali dentro ou pasta. Não quer dizer que ela está cheia, tá? É que tem alguma coisa ali dentro. Professor, como é que eu posso fazer para excluir um arquivo ou uma pasta para a lixeira? Ó, eu posso selecionar o arquivo ou a pasta e pressionar a tecla o quê? Delete, ou a sua banca pode usar somente a tecla Del. É a mesma coisa, tá? Esse arquivo vai para lixeira, perfeito? Quando a gente fala exclusão de arquivo e pasta, eu posso clicar no arquivo, segurar e arrastar para a lixeira. O arquivo e a pasta não são meninos teimosos, ela vai para a lixeira tranquilamente. Quando cai isso aqui, ó, a sua banca já até cobrou essa tecla de atalho aqui, muita gente fala, tá louco, sei nem o que é isso. Eu posso excluir um arquivo ou uma pasta pressionando a tecla de atalho, ó, Ctrl D. Seleciono um arquivo ou a pasta e pressiono a tecla Ctrl D. D de quê, professor? D de delete, tá? D de delete. Agora aqui que vem a pegadinha master. Ó, quando cai isso aí, meu Deus do céu, muita gente, mas muita gente erra mesmo, né? Então, vamos observar aqui, galera. Eu posso selecionar um arquivo e clicar no quê? Em reciclar. Ué, professor, reciclar vai para onde? Vai para a lixeira? Sim, ó, vou mostrar aqui para você na prática, né? Na prática, ó. Estamos aqui na nossa pasta da nossa live, né, de hoje. Ó, selecionei um arquivo aqui. Tá vendo aqui o arquivo selecionado? Presta atenção, presta atenção. Ó, tá vendo aqui? Se eu clicar em excluir, você viu que ele colocou uma tecla de atalho, né? Excluir, Ctrl D, certo? Ó, clica na setinha aqui que vai me dar opções. Olha só a opção reciclar. Reciclar, se eu posicionar o mouse acima, ele vai falar, ó, mova os arquivos selecionados para a lixeira. Então, reciclar vai levar para onde? Para lixeira. Então, se liga só como é que um monte de gente já pode errar. Eita, professor, reciclar eu pensava que não ia para a lixeira, não. Cuidado. Reciclar é diferente de restaurar. Restaurar, galera, ele vai tirar da lixeira e vai devolver para a pasta onde estava. Agora, reciclar, lembra das lixeiras recicláveis, que é uma cor azul, marrom, verde, não é? Então você vai fazer o quê? Vai jogar o lixo dentro da lixeira reciclável. Então se liga nesse movimento aí, porque isso aí derruba um monte, mais um monte de gente. Lembrando que tem um tempo, né? Normalmente são 30 dias que o arquivo vai ficar dentro da lixeira. Depois vai ser excluído de forma permanente ou definitiva. Tá, professor, então agora eu aprendi aí bastante coisa. Restaurar é devolver o arquivo que está na lixeira para a pasta de onde ele saiu. Então, vamos lá, vamos aprender mais um pouco. Quando a gente fala que existe uma exclusão de forma permanente ou definitiva, já causa estranheza em muita gente, tá? Então, ó, já vou colocar uma observação aqui. Não vai, não, não vai ou não passa para lixeira, lixeira. Então, beleza. Professor, então eu consigo excluir de uma forma definitiva e de uma forma permanente? Consegue. Como é que você pode fazer isso aí? Você pode selecionar o arquivo e pode pressionar a tecla Shift Delete. Professor, no meu teclado não tem essa tecla Shift aí não, que tu tanto fala não. Galerinha, a tecla Shift é uma setinha voltada para cima assim, ó. Ela fica, né? Se não tiver escrito Shift, vai ser uma setinha voltada para cima. Ela fica acima da tecla Ctrl, tá? Tem dos dois lados aí para você do seu teclado. Então, Shift mais Delete vai excluir de forma o quê? Permanente ou definitiva. Logo, o arquivo não irá para a lixeira, perfeito? Se eu desabilitar a lixeira, ó, se eu desabilitar a lixeira, se eu excluir de qualquer uma dessas formas daqui de cima, tem lixeira para ir? Não, a lixeira está desabilitada. Logo, esse arquivo ou pasta será excluído de forma o quê? Definitiva ou permanente. Tranquilo? Lembra que a lixeira tem tamanho? Perfeito. O arquivo ou a pasta também tem tamanho. Se eu excluir um arquivo ou uma pasta maior do que a lixeira, vai caber na lixeira? Não. Então ele também vai ser excluído de forma permanente ou definitiva. Professor, me mostra mais um pouquinho aí na tela, que eu gosto de ver na prática. Ótimo. Vou selecionar esse arquivo aqui, tá? Vou clicar aqui em excluir e, ó, exclusão o quê? Permanente. Tá vendo aqui, ó? Exclua, ó, ele mesmo fala, ele mesmo explica. Exclua permanentemente os itens selecionados. E a tecla de atalho tá lá.
Shift Delete. Eu vou clicar em, ó, ele mesmo me fala. Tem certeza que deseja excluir este arquivo permanentemente? Por que que ele me pergunta? Porque em tese, né, na teoria, esse arquivo não é possível ser recuperado. Em tese, na teoria. Então, olha só. Vamos lá que agora eu vou te fazer uma pergunta. Responde aí, participa. O que que você está achando? Me manda aí, que eu vou te respondendo até mesmo no chat aqui junto com vocês, tá? Então, bora lá. Quando a gente fala assim, ó, Maria, servidora da Prefeitura de Formosa, utilizando o Windows 10 versão Pro, português Brasil, o que que ele fez até agora? Só te cansou, só te enrolou. Selecionou um arquivo em uma pasta e selecionou um arquivo em uma pasta e pressionou Shift Delete, ocasionando uma exclusão de forma permanente. Até aqui, tudo bem? Ok, tudo certo. Logo, esse arquivo não poderá mais ser recuperado. Ponto. Questão certa ou errada? Galera, se ele afirmar que esse arquivo não poderá mais ser recuperado, isso está errado. Isso induz muita gente ao erro, porque quando a gente fala permanentemente ou definitivamente, a gente pensa já era, mas não. Presta atenção. Por quê? Quando a gente fala permanentemente ou definitivamente, esse arquivo, essa pasta, só não vai passar pela lixeira, mas é possível sim recuperar. Claro, a gente vai ter que utilizar técnicas avançadas, mas falar que a gente não consegue recuperar, mentira, errado isso aí. Então, presta atenção. Eu vou utilizar técnicas avançadas para procurar os arquivos e eu vou recuperar. Vamos imaginar, né, um exemplo aí no serviço público. Imagina que está acontecendo um caso lá no serviço público, um servidor ele está fazendo algum crime lá com o computador da própria instituição e ele está salvando várias imagens que vai incriminar aquele tipo daquele servidor. E aí você está verificando assim, ó, oxe, aquele servidor ali está cometendo um crime. Tu vai denunciar? Sim ou com certeza? Com certeza sim. Até porque você quer ficar com o computador dele, né? Porque você estava lá sem computador. E aí você denuncia. E aí a gente está lá fazendo a investigação, aquele negócio todo. Vai chegar um certo momento que a gente vai precisar apreender o computador daquela pessoa, daquele servidor, para pegar aqueles dados, aquelas informações que vão comprovar a participação no crime daquela pessoa. Então, você denunciou pensando que ia ficar com o computador, a gente apreendeu o computador, você vai ficar um tempo ainda sem computador, né? Então, ó, imagina a gente estar chegando lá, os peritos estão chegando e tudo mais. Vamos ter que aprender isso aqui. Só que aquele servidor, ele é um servidor já antigo, ele tem acesso às câmeras e ele viu lá na câmera que o pessoal estava chegando para apreender. Ele fez o quê? Ele selecionou todos os arquivos e pressionou a tecla Shift Delete. Muito simples. Deletou de forma permanente ou definitiva. E olha só, ele vai ficar impune porque ele excluiu de forma permanente ou definitiva? Não, porque a gente vai fazer o quê? Nós vamos utilizar técnicas avançadas, alguns programas para que nós possamos fazer a recuperação daquele tipo de arquivo. Então a gente consegue recuperar. Claro, a gente não vai conseguir recuperar da lixeira, até porque ele não vai para a lixeira, mas é possível recuperar? Sim. Então toma bastante cuidado, porque isso aí cai e cai bastante, tá? Então, vamos lá. Lixeira aí devidamente falada. Vamos juntos para a nossa questão de número 2. Marca aí o que você vai marcar no dia da sua prova. Olha lá o que ele fala, questão aí da sua banca bem recente, né? Um dia desses caiu essa questão aí em 2023, né? Então, bem recente. Sobre a lixeira, aplicativo do sistema operacional Windows. Professor, é um aplicativo? Sim, é uma ferramenta, um aplicativo, tudo mais. Utilizada para armazenamento de arquivos apagados. Perfeito, tá? Ele armazena arquivos ou pastas apagados. Só que ele armazena de forma o quê? Temporária, tá? Temporária. Então, beleza. Assinale o item o quê? Correto. Galera, que nem eu sempre falo, levem caneta vermelha para o dia da prova. Ué, professor, posso levar caneta vermelha? Pode. O que você não pode levar está descrito no edital. Caneta vermelha de material transparente você pode levar e pode utilizar para marcar a sua prova. Só não um gabarito, né? Que aí é caneta preta, em alguns editais preta ou azul. Então, levem várias pretas, tipo 3, e uma vermelha para marcar o correto e o incorreto, porque é pegadinha de banca, tá? Ele falou, ó, nunca perca do que ele está te perguntando, ó. Ele está te perguntando sobre a lixeira. Então, ó, a lixeira ele fala que tem um tamanho fixo. Você já deixa isso aqui já marcado, fixo e imutável. Galera, você pode mudar o tamanho da lixeira? Pode. Ele é fixo? Não. Então ele falou que é fixo e imutável através do próprio aplicativo, mas não através de comandos executados no terminal. Tudo errado aqui. Então sai para lá, que mentiroso, tá? Então, ó, você já está gabaritando com facilidade. Sua armazenagem inclui arquivos do tipo de texto e todos os demais, inclusive binário. Ei, peraí. Quando a gente fala que a lixeira armazena arquivos, e ele falou que armazena arquivos do tipo de texto e todos os demais, a lixeira, quando você exclui arquivo, vai para a lixeira? Vai, perfeito.
E ele falou inclusive o binário, mas se ele já tinha falado todos e já está certo, inclusive o binário vai ser algum tipo de arquivo. Então, se é um tipo de arquivo, também está certo. Professor, o que é um arquivo binário? Seu computador entende a linguagem binária, ou 0 ou 1. Então, existem arquivos dessa modalidade, arquivo binário. Então, ó, o nosso gabarito aqui já é letra B de bora passar, não é? Vamos ver a letra C. Uma vez na lixeira, os arquivos só podem ser recuperados após 48 horas. Ele ainda colocou um após aqui, né? Não, isso está errado. Professor, se fosse até, também está errado. 30 dias por padrão. Você pode alterar isso aí tranquilamente. Letra D. A lixeira apresenta o local de origem dos arquivos apagados quando aberta e em exibição. Por até 24 horas. Tá maluco? Sai daí, tá errado isso aí, tá? Letra D. Todo arquivo apagado vai obrigatoriamente. Peraí, obrigatoriamente? Obrigatoriamente para a lixeira? Não, galera. Eu posso excluir sem que ele passe pela lixeira? Posso. A gente viu agora ali no nosso esquema, ó, Shift mais delete ou del somente, tá? Ele não vai para a lixeira. E ele falou que isso aí, ó, não vai para a lixeira, ou, perdão, vai para a lixeira obrigatoriamente do referido sistema, sendo esse um procedimento imutável, que nada, o computador é meu e eu faço o que eu quiser. Cadê o T aqui, né? Shift mais delete. Se ligou como é que pode cair uma questãozinha aí para você? Então, nosso gabarito letra B, e olha só o tanto que a gente está evoluindo, né? Então, bora lá. Vamos aqui para a nossa questão agora de número 3. Questão de número 3 fala assim: os sistemas operacionais possuem diferentes formas de organizar suas pastas e arquivos. Ótimo. Então, o que é o sistema operacional, galera? Você vai entender que o sistema operacional, ele é a base, tá? Ele é a base do nosso quê? Do nosso triângulo, ó. SO é sistema operacional, H é hardware, S é software, U usuário. Então, olha só, o sistema operacional, ele está aqui na base, porque ele vai fazer o quê? Ele vai gerenciar o hardware e o software para que o próprio usuário consiga utilizar. Então, essa é a função do sistema operacional, tá? E ele fala aqui, ó, chamamos isso de sistema de arquivos. Então, quando o seu sistema operacional é instalado, ele tem um tal de sistema de arquivos. Professor, o que de acho é sistema de arquivos? Calma, relaxa o coração. Aqui nós vamos entender e compreender esses conceitos. Se eu te perguntar como é que está o teu guarda-roupa, responde aí, responde aí. Organizado, bagunçado ou está super organizado porque eu tenho toque? Ah, professor, eu tenho toque, tá organizado roupa branca, preta e colorida, não é assim? Tem gente que é assim, não adianta falar que não tem, porque sempre tem esse pessoal do toque. Ótimo, perfeito. Galera, então percebe que cada uma pessoa que está aqui na nossa live, no chat, falou assim, organizado, bagunçado, tudo mais. Por mais que duas pessoas falaram organizado, o que que acontece? Cada um tem a sua forma de organização. Cada um tem o seu estilo peculiar de organizar. Então entenda o seguinte, cada sistema operacional, por exemplo, que vai cair na tua prova, o Windows e Linux, os dois são dois sistemas operacionais distintos, diferentes. Então, cada um tem uma forma de organização das pastas e arquivos. E aí, quando a gente fala qual é a forma de organização, isso para a gente se chama o quê? Sistema de arquivos, tá? Então, sistema de arquivo é a forma que um sistema operacional vai organizar os seus arquivos e pastas dentro daquele disco, né, de armazenamento, daquela memória de massa. Então, olha só. O mesmo sistema, inclusive, dependendo da sua versão e aplicação, pode ter um ou mais tipos de sistemas de arquivo. Assinale a alternativa que possui um sistema de arquivos nativo. Aí essa palavra aqui, ó, derruba um monte de gente. Galera, o que é nativo? Por padrão. Então esse aqui é o quê? Nativo é o padrão. Eu posso mudar, mas o padrão é esse. Do Windows 11. Meu Deus do céu, professor, e agora? Quando a gente fala que é o sistema operacional Windows, galera, ó, Windows, nós temos aqui o sistema de arquivos chamado FAT16, que ele é mais antigo. FAT32, e cadê o T, né? FAT16, FAT32, e atualmente os sistemas mais recentes, o Windows 7, 8, 8.1, o 10 e o 11, utilizam o sistema NTFS, tá? Então, por padrão, o Windows vai utilizar o NTFS. Então, vamos já marcar o nosso gabarito letra B de bora passar. E professor, onde é que eu visualizo isso? Exatamente aqui, olha só. Eu tenho aqui as minhas unidades, tá? Que são, por exemplo, aqui eu tenho um HD e um SSD no meu computador e eu faço o quê? Particiono ele. Então tem várias partes aqui
na divisão do meu HD e do meu SSD. Como é que eu faço para verificar o sistema de arquivos? Ó, clico com o botão direito em cima de uma unidade e clico em propriedades. Olha só aqui, ó, ele falando aqui para mim, ó, sistema de arquivos. Tá vendo bem aqui, ó? Sistema de arquivos é o quê? Sistema de arquivos NTFS, tá? Então, NTFS é o quê? O sistema de arquivos do que? Do nosso querido Windows. Professor, eu vi que você clicou com o botão direito e foi em propriedades. Certo, perfeito. Então, olha só. Galera, sua banca adora essa teclinha de atalho. Ele quer saber qual é a tecla de atalho para você abrir as propriedades de uma pasta, de um arquivo ou até mesmo de uma unidade. Então, ó, com o botão direito propriedades vai abrir. Mas qual é a tecla de atalho? Já anota aí, ó. Alt Enter. Ó, selecionei o arquivo, a pasta e pressiono Alt Enter. Ele vai abrir para mim o que? As propriedades. Então aqui, ó, quando a gente quer verificar as propriedades, Alt Enter. Então percebe o seguinte, o nosso querido sistema aí, né, operacional Windows utiliza esse nosso sistema de arquivos chamado NTFS, tá? Professor, e o Linux? O Linux, galera, ele vai usar o tal do EXT. Linux. Nós temos o EXT2, 3, tá? EXT2, 3, então vou colocar aqui EXT3 aqui, que é o da questão, tá? Tiver EXT, pode marcar Linux aí, que é tranquilo para você. Beleza? Então, é isso aí que nós vamos ter como gabarito. Então, não esqueça, sistema de arquivos é a forma de organização dos arquivos para vocês. Tranquilo? E aí, galera, o que vocês estão achando? Muita informação? Tá conseguindo aprender ou até mesmo revisar o conteúdo? Porque eu sei que tem muita gente aqui que já está tendo aula comigo, né? Já tem a aula comigo aí, já está aprendendo e já está no processo revisacional e vocês vão gabaritar a informática com certeza. Galerinha, muita gente vem me pedindo aí, professor, faz um curso aí pra gente, porque realmente a parte da informática é uma parte que eu tenho muita dificuldade e eu preciso aí de um curso específico. E aí, como tinha muito pedido, eu lancei um curso específico aí para vocês, ó. Prefeitura de Formosa, Banca Edib, a gente vai fazer um curso bem específico, assim como a gente está fazendo essa live aqui específica com as questões. E olha só, serão 6 encontros ao vivo, tá? Pelo Google Meet, mais bônus. Galera, eu já coloquei as 5 primeiras datas aqui, falta marcar uma aula, claro que está sujeito a alteração, pode ser que tenha uma alteração aqui, porque eu trabalho por plantão, às vezes está uma alteraçãozinha. Então, ó, a princípio, a nossa primeira aula já está marcada para o dia 5 do 3, ou seja, já está chegando, já nessa semana aí, já que entra, né? Então, dia 5 do 3, terça-feira. Professor, que horas que vai ser essa aula aí? Às 19h30. Todas as aulas aqui serão 19h30, beleza? Professor, eu não vou conseguir assistir ao vivo, eu consigo assistir a gravação? Sim, as aulas vão ficar gravadas e você vai ter acesso por um ano, ó, por um ano você vai ter acesso. Então, essas daqui são as datas, tá? Nesse mesmo horário, 19h30, e ó, você vai ter acesso por um ano. Professor, qual é o bônus? O bônus que você vai ter vai ser um curso que eu tenho com mais de 200 questões. A gente vem dar questão para teoria, da questão para teoria. Nesse curso ali a gente passa por diversas bancas, tá? Professor, qual é o investimento que eu vou ter que fazer? R$ 59,90. Professor, tem que pagar R$ 59,90 por mês, um ano todo? Não, não. Você paga uma vez e você vai ter acesso tanto ao nosso curso da Banca IDIB, né, para Formosa, onde a gente vai ter as aulas ao vivo, nós vamos ter a gravação, que você pode assistir quantas vezes você quiser, e o curso também hackeando as bancas. Então você vai pagar R$ 59,90. E o nosso curso ele é comum, né, a área comum para todos os cargos da parte básica lá que tem informática, nós vamos trabalhar. Professor, qual o Pix? O Pix é esse daqui, que é o mesmo que o meu celular, o WhatsApp. Você me manda o comprovante caso você tenha feito por Pix. Professor, eu quero passar o cartão. Tem como? Tem. É só você escanear esse QR Code aqui ou me manda uma mensagem no Instagram ou até mesmo no WhatsApp pedindo o link para você fazer o pagamento no cartão, sem problemas. Você pode comprar lá. Professor, tem como você me mostrar a plataforma aí? Claro, vamos lá. Olha só como é que a plataforma já está. Quando você adquirir, você vai ter acesso a essa plataforma aqui, ó, onde a gente já tem o que, ó, as nossas boas-vindas, onde eu já dei boas-vindas para vocês com orientações, e eu falo do suplemento aqui que eu tomo, que dá mais foco, concentração e atenção. E além do mais, consegui um desconto de 10% para vocês. Olha que bacana, né? Eu vou até passar para vocês que estão aqui no YouTube também, né? Deveria passar só para quem está dentro do curso, mas vamos lá, vou passar já já. E ó, tem aqui já o curso Hackeando as Bancas, que já está aqui, ó, completinho. Você vai clicar aqui, ó, no curso e ó, tem a organização de computadores, aula 1 e 2. Aqui tem um material de apoio, ó. Olha só o tanto de aula que já está disponível. Então, ó, toda aula que você clica aqui,
você vai ter o quê? O vídeo, né? Você vai ter o vídeo aqui, só que você vai ter também o material, as questões e o material rabiscado, que eu rabisco aqui, eu também disponibilizo para vocês. Essa daqui é a nossa plataforma, onde nós vamos ter aqui acesso, né, ao nosso curso. Aí todas as aulas que a gente tiver aqui do Google Meet vai vir para cá. Professor, eu consigo baixar o aplicativo dessa sua plataforma e assistir de forma offline? Sim, você consegue baixar o aplicativo, baixa as aulas em casa e aí você consegue assistir em um local que não tem internet, isso no celular, tá bom? Beleza? Então, essa daqui é a nossa plataforma, tá? Professor, qual é o suplemento aí que você utiliza? Então, vamos lá, vou te mostrar. Você vai chegar aqui no Google ó, e digitar Overclock. Então, ó, Overclock é o suplemento que eu utilizo, tá? Você vem no site chamado Beba Overclock. O que ele vai fazer? Ele vai ter aqui vários e vários, né, produtos. Professor, tem cores diferentes, tem estilos diferentes. Eu tomo a versão 2.0 e a versão 1.0. Tanto faz, para mim tanto faz, tá? Normalmente eu compro assim de dois, ó, porque normalmente são um pouco mais barato. Então, olha só. Você vai vir aqui escolher o seu. Professor, tem cores diferentes. As cores, galera, só vai mudar devido ao sabor. Eu prefiro Pink Lemon, que é limonada, tá? Então eu prefiro esse daqui. Então você escolhe aqui o seu sabor, adiciona o carrinho. Perfeito. Depois que você adicionar o carrinho, quando você for fechar a compra, eu consegui um cupomzinho de desconto para vocês de 10%. Você vai colocar aqui no canto direito, ó. Qual o código? Você vai colocar OC, que é de overclock, Prof. Jeff 10, tá bom? Então você coloca assim, ó, OC, Prof. Jeff 10 e você vem aplicar. Depois que você aplica, você vai ter aqui, ó, 10% de desconto. Então já salva alguma coisa. Eu mandei e-mail lá pro pessoal para conseguir alguma coisa para vocês que são meus alunos, né? Então, o que que eu falo? Galera, isso aqui ajuda bastante, ó. Eu sempre tomo por quê? Porque melhora muito meu raciocínio, melhora muito foco, concentração e atenção. Beleza? Então, recados dados. Aqui está o nosso curso. O nosso curso vai ficar muito bacana. Você vai gabaritar. Além do mais, nós temos um grupo do WhatsApp específico da turma, onde você tem qualquer dúvida, você manda lá. Eu de imediato vou te responder. Claro que às vezes eu estou dando uma aula, né? Estou fazendo uma live, não consigo responder imediatamente, mas sempre você vai ter resposta, tá? Então, dito isso, tá aqui. As datas são essas. Mesmo se você não conseguir assistir ao vivo, você consegue assistir a gravação. Vale muito a pena, galerinha. Ó, valor aqui irrisório, tá? Você pode dividir no cartão e só o bônus aí eu já cobro um valor a mais do que isso daí. Então, tá muito bacana. E vamos lá, vamos aí brincar mais um pouquinho com a nossa querida informática, né? Então, olha só o que que nós temos, galera. Na questão de número 4 vem falando assim, né? Na questão que cobraram no ano passado para professor aí de educação infantil. Uma questão que derrubou uma pancada de gente. E ó, você que é meu aluno, é uma questão dessa nunca. Vamos lá. Selecione a alternativa que exibe o mecanismo de busca. Então, olha só, ele quer saber o que? O mecanismo, que também pode ser chamado de busca e pesquisa na internet, desenvolvido e mantido pela Microsoft. Pronto. A gente acabou de marcar as palavras-chave. Galera, Microsoft é a empresa responsável pelo monte de coisa. Ela cria um monte de programas. Ó. A Microsoft, ela criou o nosso querido Windows, tá? Ela criou o nosso querido Windows. O Windows é o nosso sistema operacional. E a Microsoft, ela também criou alguns outros mecanismos. Por exemplo, ela criou um mecanismo de busca. Professor, como assim? Você viu que na hora que eu fui pesquisar alguma coisa aqui na internet, qual foi o site que eu abri? Eu abri o site do Google, onde a gente nem usa mais o site, né? A gente já digita direto na barra. O Google, ele de fato, ele é o mais utilizado do mundo. Mas existem outros? Sim. O Google, ele é um mecanismo de busca. Só que o que você tem que entender? Tem que entender o seguinte, ó. Tem que entender isso aqui, ó. Vamos lá. A Microsoft, ela é diferente, né? Ela é concorrente do nosso querido Google. Cada um aqui, ó, no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, quando a gente fala sobre mecanismo de busca, a Microsoft desenvolveu o próprio dela. A Microsoft desenvolveu o Bing, que não é tanto utilizado, mas é o da Microsoft. O Google, ele também desenvolveu o dele. Qual é o nome do dele? Próprio Google. Beleza. Então, é o próprio Google. Professor, a Microsoft ela desenvolveu mais o quê? A Microsoft desenvolveu, por exemplo, um navegador chamado Edge. Opa! E o Google? O Google tem um navegador chamado Chrome. Então, ó, você não pode errar isso aqui. A Microsoft, ela tem, por exemplo, um aplicativo, um local para você fazer armazenamento em nuvem, chamado de OneDrive. OneDrive. Já o Google
tem o tal do Google Drive. Percebe o seguinte, são coisas diferentes, galera. Tem a mesma finalidade, mas são coisas diferentes. Então, olha só a maldade da questão. Selecione ou marque a alternativa que exibe o mecanismo de busca e pesquisa na internet desenvolvido e mantido pela, olha só, Microsoft. Ele não te perguntou pelo Google? Ele não te perguntou pelo Google. Então, esse enunciado aqui matou um monte de gente. Uma das principais empresas de tecnologia do mundo. E olha só o que ele coloca na letra A, para um monte de gente vir aqui. Ah, questão dada. Ah, não, peraí. Professor, esse tal desse DuckDuckGo existe? Sim, também é um mecanismo de busca. O ASCII também é um mecanismo de busca, só que ele queria o de quê? Da Microsoft, tá? Então, professor, me mostra esse DuckDuckGo aí que eu nunca vi. Olha só, é um patinho, galera. Ele de fato existe, ó. Você vai utilizar ele aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma pesquisa para você, ó. Então, ó, pesquise na internet sem ser rastreado. Concurso Formosa Geo. Então, olha lá, tá vendo? Mecanismo de busca. Ele vai buscar. Viu aí? Ele pesquisou e ele tem vários aqui, né, campos de pesquisa. Beleza? Então, todos aqueles lá que estão nas alternativas são motores de busca, tá? São motores de busca. Porém, esses motores de busca, galera, são de outras empresas e não da Microsoft. A Microsoft aqui, no nosso caso, desenvolveu o Bing. Então, ó, com esse esqueminha aqui, você já consegue acertar questões, tá? Não é isso não. Então, olha só. Utilizando o navegador, esse navegador que eu estou utilizando aqui, nesse exato momento, é o quê? É o Edge, que é da Microsoft. Então, ó, na hora que eu vou pesquisar, ele vai pesquisar através do Microsoft Bing. Então, olha só. Muita gente pensa assim, professor, na hora que eu pesquiso alguma coisa, aparece essa praga desse Bing aqui. Que bosta é essa? É vírus, é? É um mecanismo de busca da Microsoft. Tamo combinado? Se tu errar essa daí, fala que é meu aluno não. Ou se não, fala que tava dormindo, né? Então, beleza. Então, bora. Acorda aí, toma atento e se embora juntos. Galera, então percebe o seguinte, que nós temos isso aí, ó. Lembrando que Formosa é um município brasileiro do estado do Goiás. Situa-se a 80 quilômetros de Brasília, olha só, e a 282 quilômetros de Goiânia. Tá vendo aí? Ainda tinha aqui, ó, informações para você. Galera, deu para entender qual é essa diferença? Então, cuidado, cuidado, cuidado. Mecanismo de busca, navegador e armazenamento em nuvem. Coloquei os três aí para vocês, principais. Vamos para a nossa questão aí de número 5. Questão de número 5 que fala assim: a utilização de atalhos de teclado ao lidar com o sistema operacional Windows, né, no caso aqui no nosso exemplo, agiliza de maneira relevante a interação do usuário. No caso do Windows 10, é correto afirmar que, ao pressionar a combinação de tecla Windows mais E, galerinha, ele poderia ter colocado assim, ó, Windows, Win só, mais E, ele poderia ter colocado WinKey mais E, tá? WinKey mais E, beleza? Ele fala, o que que acontece se ele pressionar a tecla do Windows mais E? Professor, qual é essa tecla aqui no meu teclado? Ó, vai ser uma teclinha que está entre o Ctrl e o Alt. Vai ser uma bandeirinha assim para você, tá? Uma bandeirinha assim do Windows, beleza? Então, o que que vai acontecer, galera? Olha só, quando a gente fala Windows mais E, nós vamos abrir o explorador, ó, explorador de arquivos. Professor, mas o que de acho faz um explorador de arquivos? Quem é esse cara? Galera, o explorador de arquivos é exatamente isso daqui, ó. É esse carinha aqui que a gente acabou de abrir, ó. Acabei de abrir aqui para você, ó. Esse aqui é o explorador de arquivos, que é o meu computador. Por aqui no explorador de arquivos, eu consigo fazer a manipulação de arquivos e pastas, consigo excluir, consigo criar, consigo copiar, recortar. Então, ó, ele falou ó, que cria uma nova pasta. Mentira, tá errado. Abre o navegador Internet Explorer. Mentira. Primeiro, o Internet Explorer, ele já foi descontinuado. Quando a gente fala do Windows 10 e o Windows 11, o navegador padrão é o Edge e não tem tecla de atalho para você abrir ele, tá? Então, já tá errado. Deleta permanentemente o arquivo. Você já sabe que para deletar é Shift mais Delete. Ótimo. Cria um atalho para a lixeira. Sai para lá, maluco. Abre o explorador Windows E de arquivos do Windows 10. Perfeito. Então, explorador de arquivos serve para você fazer a manipulação de arquivos e pastas. Tamo junto? Tamo todo mundo entendendo esse treco aí? Então, gabarito letra E, de efetivos seremos.
Coloquei aqui para você o print para te mostrar o que é o explorador de arquivos. Por aqui a gente consegue manipular os arquivos e pastas com muita facilidade, né? Bora lá agora para a nossa questão de número 6. O que você me fala da questão de número 6? O que você marcou? Fala assim, ó. Os sistemas operacionais são considerados programas básicos. Professor, o que é um programa básico? Programa básico são programas essenciais para o funcionamento daquela máquina, no nosso caso, computador. Para controle, ó, o sistema operacional faz o quê? O controle das funções de um sistema de computador. Assim sendo, de acordo com as funções executadas pelo sistema operacional, podemos afirmar com certeza que ele é. Então, olha só, ele quem? Você tem que sempre ler, ó, podemos afirmar que o sistema operacional, não perca o que sua banca está falando, porque ela tem essa característica, às vezes, de colocar uma questão até mesmo grande, tá? Então, não esqueça daquele triângulozinho que a gente fez. Sistema operacional está na base. Para quê? Para fazer o controle, para fazer o gerenciamento do hardware e do software. Então, ele falou assim, ó, podemos afirmar com certeza que ele quem? O sistema operacional é da mesma categoria do que os editores de texto. Pera, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Editor de texto. Galera, você acha que o computador ele precisa de um editor de texto para funcionar? Não, porque o sistema operacional ele é um software essencial para o funcionamento do computador. Sem o sistema operacional, o seu computador não vai funcionar, porque você não consegue trocar uma ideia com o computador. Agora, sem um editor de texto, por exemplo, o Word, seu computador funciona. Então, ele é da mesma categoria do que um editor de texto? Não. Ele é da mesma categoria do que um compilador? Não. Esses daqui são programas utilitários. Professor, e o que é um compilador? Compilador, galerinha, é um programa onde os garotos de programa, aquele pessoal da TI que fica fazendo programa, né? Eles vão desenvolver vários códigos. Eles colocam no compilador, esse compilador compila e sai o programa, por exemplo, a visualização do programa. Então, o computador funciona sem compilador? Funciona. Então, esses dois programas aqui são programas acessórios, são auxiliares, que vão te auxiliar em alguma atividade do seu dia a dia. Já o programa sistema operacional, ele é um programa essencial, ou seja, ele é um software básico. Então, isso está o quê? Errado. Não é da mesma categoria, não. Ele fala na letra B. Ele fala que o sistema operacional é responsável pela interface entre usuário e hardware, ficando o software a cargo dos compiladores. Não, galera. Olha só. Quando a gente fala aqui, ó, daquela base, daquele triângulo, esse triângulozinho aqui você não pode esquecer de forma alguma. O sistema operacional, ele está aqui na base. Eu falei que aqui na base estão os compiladores? Não. Então, olha só. Aqui eu tenho um hardware, aqui eu tenho um software, aqui eu tenho um usuário. Então, o sistema operacional, ele está o quê? Ele está fazendo a interface entre o hardware e o software para que o usuário possa utilizar. Os compiladores estão aqui instalados, ó. Compiladores. Compiladores. É um programa que está instalado no seu computador. Inclusive, ele está instalado em cima do próprio sistema operacional. Por exemplo, o Word está aqui, ó. Na sua banca vai cair o Writer, que é o concorrente do Word. Eita, professor, é mesmo? Eu não sabia, não. É mesmo? Tu não sabia, tu nem leu o edital, né? Então, deixa eu te mostrar aqui o Writer, porque muita gente nem sabe o que que é, né? Então, ó, vou abrir o Writer aqui enquanto a gente vai conversando. Então, olha só. O Writer é esse carinha aqui, ó. Ele tem mais ou menos as mesmas características do que o Word, só que, lógico, tem as suas diferenças, né? Esse daqui, ó, ele aqui, pra gente, a gente digita texto aqui. Então, esse aqui é um editor de texto que vai cair na sua prova e nós vamos gabaritar com certeza. Então, ele falou que o sistema operacional é responsável pela interface entre o usuário e o hardware? Não. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Ficando o software, ou seja, a parte do software, a cargo dos compiladores. Errado. Porque o hardware e o software está a cargo do sistema operacional para a interface. Letra C. Todo controlado, quem é todo controlado? O sistema operacional. É todo controlado sobre o software e hardware agindo como interface entre o usuário e o sistema. Ótimo, é exatamente o nosso triângulo que a gente fez ali, gabarito letra C. Vamos observar a letra D. Ele falou que o sistema operacional é alocado na memória RAM por completo. Pera, ele falou que fica na memória RAM. Só que você lembra que a memória RAM, ela é o quê? Volátil. Se ela é volátil, tem como você instalar o sistema operacional nela? Não. Então, já está errado. Ele fica instalado, o sistema operacional, no nosso HD ou no nosso SSD. Quando nós ligamos o próprio computador
A memória vai pegar as informações necessárias para inicialização do sistema e vai passar para o processador processar, mas ele é instalado, ele é alocado na nossa memória de armazenamento, né? Nossa memória secundária. Então, errado aquilo ali. Letra E, juntamente com os demais componentes do sistema, open source. Espera aí. Quando a gente fala que ele fala open source, o que significa isso? Que tem o código-fonte aberto, tá? Então, o open source é código-fonte aberto. A gente consegue fazer as manipulações ali. Ele fala que os sistemas operacionais, juntamente com os demais componentes do sistema open source, podem assim ser utilizados sem a necessidade de licença. Não necessariamente, tá, galera? Os sistemas precisam de licença, uns sim, outros não. Falar open source não significa dizer que ele vai ser obrigatoriamente gratuito. Pode ou não ser gratuito, beleza? Então, de fato, nosso gabarito letra C, canela de cachorro, se você é meu aluno, né? Então, bora mais um pouquinho, bora lá para a nossa questão de número 7. Questão de número 7 fala assim, ó: toda comunicação digital pode sofrer interferência eletromagnética. Selecione a alternativa que mostra um meio de transmissão. Professor, o que de acha um meio de transmissão? Por onde a informação vai trafegar. Então, ó, meio de transmissão conhecido por sua imunidade. Então, ó, a interferência. Então, ele não vai receber interferência, só que ele quer saber das interferências eletromagnéticas e que é amplamente utilizado em redes de computadores. Então, vamos aqui observar o seguinte. Vamos pensar que aqui nós temos um computador. Nós temos um computadorzinho aqui, tá? Nós temos outro computadorzinho aqui, beleza? Ó, temos dois computadores. E nós queremos conectar esses computadores em rede. Quem é esse carinha que está aqui no meio? Pode ser um hub, pode ser um switch. Nós vamos passar um cabinho, ó, de um computador até o equipamento central aqui nesse caso. E olha, se eu tiver passando aqui, ó, um cabo de energia, vamos dizer que aqui, ó, o pessoal das redes, né? Passou aqui, ó, um cabo de energia, ó, passou um cabo de energia bem próximo ao cabo de rede. Então, eu vou até colocar aqui, ó, cabo de energia. Cabo de energia. Ótimo. Esse cabo de energia, ele vai ter o quê? Ele vai ter energia passando, não vai? Esse cabo aqui, a depender do cabo que estiver conectado aqui, ele pode o quê? Pode causar uma interferência aqui, ó, uma interferência nesse cabo aqui, ó, e pode ser que perca velocidade, perca dados, informações, a depender do cabo. E ele quer saber qual é o cabo que ele está o quê? Que ele está imune às interferências eletromagnéticas. Professor, que cabo é esse? Olha só, o Wi-Fi, muita gente marcou o Wi-Fi, mas entenda que o Wi-Fi são ondas eletromagnéticas, então são ondas. Se ele falou que é imune, a onda não é imune, então ó, já não pode ser. Professor, mas o Wi-Fi é um meio de transmissão? Sim, é um meio de transmissão sem fio, então não pode ser. Cabo coaxial, galera, ele transmite energia, tanto é que é aquele cabo que você utiliza na sua televisão. Então, ele também transmite energia, ele não vai ter blindagem. Ele colocou aqui, ó, cabo UTP. Que cabo é esse? É aquele cabo de par trançado, aquele cabinho azul que você já conhece da rede. Ele também transmite energia. E o cabo UTP, ele não é blindado. Ele não tem essa proteção aí contra o quê? Interferências. Logo, o nosso gabarito vai ser o quê? Fibra ótica. Por quê? Pelo seguinte fato, galera. Pelo seguinte fato. Cabo de energia. Pelo seguinte fato. Quando a gente fala cabo de fibra ótica, o que passa aqui dentro dessas fibras não são energia. Então, se passar energia do lado dela, não vai sentir nada. O que passa aqui, ó, são feixes de luz. Então, nosso gabarito é a letra D, porque as fibras óticas não sofrem interferência relacionado à energia elétrica, tá? Então, olha só, questãozinha de número 7, gabarito letra D de dado. Simbora mais um pouquinho, questão de número 8, olha lá, fala assim, ó: é possível obter informações. Então, ele quer o quê? Obter a versão e o fabricante do sistema operacional utilizando o comando do prompt de comando do Windows. Primeira coisa que você tem que entender, que diacho é esse tal desse prompt, né? É a tela preta, que também pode ser chamado de tela de comandos. Para quem é mais antigo vai entender aí. Você consegue dar vários comandos no sistema através de uma tela de comandos, que é a tela preta. E olha só, ele te pergunta que é possível, ele afirma, né? É possível obter a versão e o fabricante do sistema operacional. Então ele quer o quê? Galera, quando ele quer obter a versão e o fabricante, você concorda comigo que ele quer obter informações? Certo.
Só que ele quer obter informações do quê? Ó, vou até marcar com cores aqui para facilitar para tu. Ele quer, ó, a versão e o fabricante. Isso aqui para a gente são o quê? Informações. Só que ele quer informações do sistema. Olha para as alternativas. System, que é sistema, info de informação. Então ele quer obter as versões, aí ele quer obter as informações do sistema. Olha só o nosso gabarito letra B. Professor, me mostra esse tal desse prompt de comando aí que eu nunca vi na minha vida. Perfeito. Para você abrir o prompt de comando, você pode, né, abrir aí o menu iniciar, digitar assim, ó, CMD, ou você pode digitar prompt de comando. Vou digitar aqui CMD, eu vou trazer a telinha para você. Ó, eu quero saber as informações do sistema. Qual é o comando que a gente colocou lá mesmo? A gente marcou o quê, ó? Ó, vou até copiar igualzinho tá ali, ó, para você depois falar que o professor não tá mentindo. System Info, ó. Então, System Info. Coloquei aqui, ó, carregando informações sobre o processador, o perfil, ó, ele está pegando um monte de informações, ó. Ele pegou um monte de informações do sistema. Então aqui ele pegou versão, ó, ele pegou o fabricante, que é a Microsoft, ó. Então aqui nome do sistema, fabricante, tá vendo? Ele pegou várias e várias informações. E por aqui a gente tem, ó, várias informações do computador. Então percebe que a resposta já estava na própria prova. System Info. Informações do sistema, tá? Então, beleza? Nosso gabarito aqui, gabarito letra B, de bora para a próxima. Essa questão de número 9, que é a nossa última questão, foi uma questão que muita gente não teve humildade na questão. E ó, tomou um ferro e errou a questão de graça. Por quê? Muita gente pensa que a questãozinha de Ctrl+C, Ctrl+V é questão boba. Cuidado. Bora na questão e já me fala o que você marcou aí. Olha só, 1 horinha de live, galera. 1 hora de live é muito conhecimento que a gente passou por aqui sem enrolação, não é? Então, vamos juntos, vamos trabalhar aqui o nosso detalhe, né? Vamos aqui trabalhar o nosso detalhe. Olha lá. Questão 9, me conta aí o que você marcou. Fala assim, ó. Fala assim. Para mover um arquivo previamente selecionado usando o Windows Explorer. Professor, o que é o Windows Explorer? É o explorador de arquivos ou o meu computador? Meu computador. Que serve para quê? Para fazer a manipulação de arquivos e pastas. Então, ó, para mover um arquivo previamente selecionado usando o Windows Explorer no Windows 8 ou 10, tanto faz a versão, o usuário deverá. E aí, o que você marca? Me conta aí para eu saber. Primeira coisa que eu vou fazer com você já é fazer um esqueminha aqui, ó. Ctrl mais C, Ctrl mais X, Ctrl mais V. Vamos lá. Ctrl C faz o quê? Copia. Então faz uma cópia. Quando a gente faz uma cópia, ele faz o quê? Ele tira Xerox. Ele tira Xerox. Quando a gente fala Ctrl X, galera, não esquece, ó, Ctrl X, ó, esse X vai virar uma tesoura. Por quê? A tesoura faz o quê? Recorta. Recorta. E quando você recorta alguma coisa de um lugar, você vai fazer o quê? Você vai colar em outro, não é? Então você vai fazer o quê? Mover. Você vai mover de um lugar para o outro. E Ctrl V vai colar. Colar. Professor, por que Ctrl V é colar? Porque olha só, se liga. Olha só o V aqui, ó. Basta você abrir a pontinha da cola, que a cola vai o quê? Colar. Então, olha só a maldade da questão. Ele falou para o quê? Para mover um arquivo previamente selecionado usando o Windows Explorer no Windows 8 ou 10. Eu sei que muita gente, ó, vou até descartar, Ctrl A, galera, significa selecionar tudo, tá? No Windows. Então essa daqui já tá fora. Muita gente marcou isso aqui, ó. Ctrl C, professor, porque Ctrl C copia de um lugar e cola no outro. Ei, pera. Ctrl C é o quê? Tira uma cópia, tira Xerox. Quando você tira Xerox de alguma coisa, você move de lugar? Não. Você pega a original, tira Xerox e depois devolve para o lugar. Então não é a letra B, porque Ctrl C ele tira uma cópia. Ou presta atenção, para tu não errar esse é um dia da tua prova. Ctrl C tira uma cópia, é Xerox. Então, ó, sai para lá. Ctrl S não. Então, nosso gabarito aqui, ó, letra D. Porque Ctrl X recorta e ele vai, ó, pressionar as teclas Ctrl X, né, com arquivo ou pasta selecionada, e no diretório, que é o mesmo que pasta, de destino, pressionar a tecla o quê? Ctrl V para colar. Então, Ctrl X, galera, vai fazer isso. Vai mover o nosso querido arquivo, beleza? E aí, acertou essa questão? Professor, acertei, porque eu já tinha errado anteriormente, né? Tô entendendo. Mas o importante é você o quê?
aprender. Galera, então olha só, finalizamos aqui 9 questões com muito conteúdo. 1 hora de live aí que a gente conseguiu fazer com muita teoria e exercício, né? Então, só recapitulando, nosso curso aí, nosso curso tá o quê? Lançado. A primeira aula, não esqueça de entrar no nosso grupo aí da live de toda quinta-feira, porque provavelmente a primeira eu vou deixar liberado, tá? Para vocês lá no grupo, só no Google Meet. No Google Meet vocês conseguem entrar. Então, olha só. Professor, até quando eu posso comprar? Galera, você pode comprar, são vagas limitadas até as vagas finalizarem. Ou se a vaga não finalizar na primeira, segunda aula, você pode comprar posteriormente para você assistir a gravação das primeiras aulas e as próximas ao vivo, sem problema. Mas qualquer dúvida que você tiver, então entre em contato comigo aqui ó, no WhatsApp 61 98611 6901. E se essa live fez sentido para você, compartilhe com um amigo, compartilhe com uma pessoa que você gosta, compartilhe nos seus grupos, porque isso vai ajudar ainda mais o meu trabalho a levar para mais pessoas esse tanto de informação que você viu por aqui, de forma que gratuita. E não esqueça de deixar o like. E olha só, galerinha, obrigado e até o próximo conteúdo. Gratidão pela tua presença, beijo no teu coração e qualquer dúvida estou à sua disposição. Tira um printzinho aí e marca lá no Instagram, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.